categoria bancária, bancárias e bancários. Vamos consultar! É isso aí, hoje num clima bastante diferente, aqui começando mais um E Agora, o programa dedicado ao debate dos balanços, das perspectivas, dos fatos, dos assuntos, aqui do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre região. Hoje, cercado por árbitros de futebol, árbitros, ex-árbitros, árbitra, muito legal, a gente está começando aqui uma mini temporada do E Agora sobre futebol. Por quê? Vem aí, já estão abertas as inscrições da Copa Sindibancários de Futebol 7. É por isso que a gente vai fazer alguns programas especiais, sempre também ressaltando a diversidade dentro do futebol, porque esse ano a nossa Copa a gente quer fazer com que saia a modalidade feminina, tem o Master também, então muita história para contar desse futebol que é o futebol amador, né? O futebol que mexe com as nossas vidas, que vai muito além do futebol profissional, que a gente também, claro, a gente ama, é apaixonado, acompanha sempre, mas o futebol, ele não é só a elite futebolística, né? Ele também são as pessoas comuns que jogam seu futebolzinho final de semana. Bom, eu queria apresentar esses convidados muito especiais que eu tenho aqui conosco. Primeiro, assim, apresentar o nosso prata da casa aqui, diretor do Sindibancários, bancário do Bradesco e também árbitro de futebol, Jorge Lucas. Tudo bem, Jorge Lucas? Tudo bom, Caio. Boa tarde a todos. Márcio, Lili, legal estar aqui com vocês, compartilhando aí essa resenha, né? Que eu acredito que vai ser esse nosso bate-papo aqui, legal. Com certeza, com certeza. Valeu, Jorge Lucas. Do outro lado da mesa a gente tem ela representando as mulheres, não só no futebol, como na arbitragem, no comando do espetáculo, no controle do apito. Liliane Gonçalves. Olá, Lili, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bom? Bem feliz em estar aqui hoje, com uma fera do apito, uma fera de amigo. Vamos lá. Isso aí, que legal, que legal. E do outro lado da mesa, Márcio Chagas, ativista antirracismo, ex-árbitro de futebol, 5 vezes melhor árbitro do Gauchão. Que currículo, e aí, Márcio, tudo tranquilo? Tudo beleza, Caio, uma satisfação estar com vocês aqui. E como tu ressaltou no início, tudo começa pelo amador. Opa! Então, todos os árbitros que fizeram uma trajetória e tiveram carreiras de sucesso sabem da importância do futebol amador. Então é muito legal estar com pessoas que atuam ainda no futebol amador. Eu, hoje, como ex-árbitro, eu atuo no futebol amador. Né? Atuo ainda. Então eu tenho o maior respeito porque são trajetórias de muito sacrifício, tanto quanto quem está no profissional. Uhum. Tá certo então. Bom, eu queria, antes da gente começar aqui, colocar as histórias, a gente vamos usar aqui os nossos árbitros, os nossos professores, a gente vai consultá-los sobre algumas coisas que aconteceram nas quadras do futebol bancário. Mas antes disso eu queria fazer o merchan das inscrições para a Copa Sindibancários de Futebol 7, tá? Notícia do nosso site ali de 20 de abril. Estão abertas as inscrições para a Copa Sindibancários de Futebol 7. Até 15 de maio, bancárias e bancários sindicalizados podem se inscrever nas modalidades livre, feminina e Master. Master é acima de 40 anos, tá? Então, como costuma acontecer, sempre vai ter um ou outro que vai jogar no livre e no Master também. Vamos dar o resumo aqui. Estão abertas até 15 de maio as inscrições para a Copa Sindibancários de Futebol 7, organizado pela Diretoria de Esportes. Bancárias e bancários sindicalizados podem se inscrever no livre, feminino e Master, a partir de 40 anos. Início da competição previsto para 27 de maio, em Porto Alegre. A data vai ser confirmada em breve. Para se inscrever, só preencher o formulário. O link está no nosso site. A gente vai botar também na descrição aí o link com o nome da equipe, nome completo, CPF dos jogadores e contato do representante. Representante da equipe, para ele estar sempre em contato com a nossa diretoria, caso tiver mudança de data, mudança de local de jogo, esse tipo de coisa. As dúvidas podem ser esclarecidas com o diretor Gerson Reis, o gordo, né? É o gordo? Pelo telefone. Famoso gordo. 519-9189-9433. Vamos repetir. 519-9189-9433. Ou e-mail Gerson Reis, Gerson N no final, né? Reis, @ sindibancários, sindicundemudo.org.br.
Copa Sindibancários de Futebol 2023, homenagem aos 90 anos do sindicato e uma oportunidade para os boleiros e para as boleiras entrarem na cancha e abrilhantarem o espetáculo com categoria e competitividade. É isso aí. Também pedi pro pessoal, inscreva-se no canal, toque a sineta, dê a sua curtida, comente aí e vamos que vamos. Bom, começando aqui, pessoal. A gente está nos sindicatos bancários. Então não vai ser a central do apito. Vai ser o limite do cartão. Até porque a central do apito foi extinguida. né? Não tem mais. Pior, né? Agora é um cara que faz de todos, né? Se vira em todos. E dane-se, não ter contexto do jogo, nada. Olha o jogo. Só o lance, eu acho específico que dá tempo, né? Tá acompanhando um jogo, mas deve vir uma enxurrada de lances e o cara tem que interpretar ele na hora. Sim. Te vira E daí, digamos, olha com mais cuidado quando for dos times grandes, que tu sabe que é o que eles vão chamar, né? Pra tu analisar. E o resto, seja o que Deus quiser. Bom, mas eu vou pedir pra nossa técnica Fernanda Hartmann. A gente vai analisar, começar assim, para ir deixando o pessoal à vontade. Analisar alguns lances polêmicos da decisão do terceiro lugar da Copa Sul-Brasileira de Futebol 7 bancário. Itaú S.A. e Metropol. Por que a gente está analisando decisão do terceiro lugar? É que o terceiro lugar foram 2 times daqui, os 2 de Porto Alegre. Afinal, para quem não lembra, foram 2 times de Curitiba, tá? Então a gente vai analisar 3 lances de Itaú S.A. e Metropol. Tá no ponto aí, Fernanda? Show de bola. Solta o primeiro para nós. Play. Veja Guilherme Vitti ali, ele bateu, agora goleiro Pedro repõe a bola, joga lá na frente, Fábio intercepta, vem de novo Itaú S.A. Ele dá o cortezinho. Dudu pegou, passou para ele que é Matheus, olha, meu Deus, jogada violenta, peruano, o que o juizão... Solta o replay, acho que tem replay essa daí, solta o replay. Não, pode deixar seguir. Vai fazer? E aí, juizão, você que é autoridade, diga. Olha no replay. Levou na conversa. Felipe Freitas, desculpa aí. Parou. Momento João Kleber. Parou. Meu povo, Jorge Lucas. Começando por ti, que é um prata da casa. E tem teus amigos aí, que tem os caras do Bradesco aí jogando. O olhar sobre a arbitragem é um troço, é uma ciência, né? Eu tava ouvindo aqui, ele preparando, e aí já disse, lance polêmico. Aí eu tava olhando as reações de vocês aqui, lance normal, pegou só na bola. Como diria João Lúcio, só na bolinha. Mas, enfim, a arbitragem é isso, né? O 7, claro, acho que a Lili é a especialista, né, Márcio? Ele tem as suas especificidades ali em relação ao jogo no chão, né? Que é diferente do campo. Sim. E também diferente do salão, né? Mas, se eu tivesse apitando esse jogo... Eu estava aí, estava acompanhando aí. Estava em algum lugar aí na quadra, né? Sim. Mas realmente não me lembro desse lance. Então, já que... me deram essa oportunidade aí, eu vou ter que falar. É a tua área, Já começa que no futebol 7, tu não pode dar o carrinho, tu não pode deslizar, que se tu marcar a falta do carrinho, é cartão amarelo, né? Então, isso é fato. Então, mas ali ele não chegou a deslizar, né? Ele visou a bola, né? E joga. Foi isso que ele fez, né? E joga. Então... Não, na realidade, se trazendo esse lance pro campo, não é nada. Só lateral. É limpo? É limpo total. Até porque ele atinge só a bola, né, Márcio? Pega só a bola. Na sequência, eu pensei assim, que a polêmica... Parabéns, meu zagueiro, você é bom. Eu imaginei que na sequência, quando ele dá... O defensor ele dá um carrinho e o atacante tenta se desvencilhar, eu achei assim, será que o cara pisou com força nas costas do outro ou não? Porque parece, sim, mas foi bem acidental, um lance de jogo normal. Então, levando pro campo, nada. E no salão. E no 7 eu não sabia dessa especificidade com relação ao carrinho, de não poder. Não. Mas como ele atinge só a bola primeiro, né? Não poderia, porque não pode. Qualquer carrinho. Deslizando. Qualquer deslizamento, tá? Que tiver o adversário na disputa, é falta. Não pode ter um deslizamento, não pode haver o carrinho quando tem um atleta junto. Esse carrinho só pode ser dado se for para interceptar a linha de fundo, né? Para não sair para escanteio ou para lateral. Só nesses 2 casos. E nesse caso aqui é faltoso.
Ah, viu? Ah, então é falta isso. Falta. Cartão não. Falta, e aí tu vai administrar, né? Tipo, Tá. se o jogo tiver... A regra diz que se tu der a falta do carrinho, tu é obrigado a dar o cartão amarelo, Tá. tá? Mas... Aí depende do lugar, jogo. Né, do clima. Da Tipo qualidade assim, dos é um atletas. jogo mais começando. amigável, Tava começando. O pau não tinha roncado ainda. Mas vamos- E Caio, Tá, me permite só continuar a análise. E o Gesiel, que é o árbitro que está aqui, ele é muito rígido, né? Deve ter trabalhado alguma coisa com ele. Trabalhei, mas eu não sei também. É porque assim, qual é o grande problema da arbitragem? Todo mundo acha que apita tudo. É. Eu nunca me meti a apitar salão, porque pra mim, salão é uma arbitragem muito mais difícil que o campo, porque é um jogo muito mais dinâmico. Perfeito. Tu não pode dar qualquer tipo de falta, porque senão tu estraga o jogo. No campo, tu consegue administrar determinadas situações, principalmente falta no meio do campo, que não vai influenciar em nada. E no set tem esse negócio de computar a falta. Sim. Então, são detalhes que fazem uma diferença na arbitragem também. Então, eu nunca me arrisquei, vou apitar isso. Não, vou apitar campo, porque o campo eu sei apitar. O resto não é pra mim. Ah, é? É. 11 contra 11. 11 contra 11. Eu não me arrisco a apitar o resto, porque eu não domino essas especificidades dessas outras modalidades. Sim, e quando tu for apitar, tu vai ser posto de frente com isso, né? Exatamente. Uma hora vai vir, né? Vai vir. Porque a gente acha que, por exemplo, aqui o sindicato organiza os torneios. O sujeito que é o craque do futsal, ele costuma ser o craque do 7, e quando rola o torneio 11 também, ele costuma ser o craque do 11, mas pra arbitragem já é... Bem diferente. Bem diferente. Até em questão de regras mesmo, né? Eu sou muito cri-cri com regras. Eu adoro falar sobre regras porque eu estudo, né? Tu tem que estudar. E a gente já sai com... Eu sempre digo que a gente sai com um ponto a menos, porque tu tá apitando com um colega do sexo masculino, vai estar trabalhando tu e uma mulher, eu vou dar a falta, eu sou a mulher, vou dar a falta, mas eles vão te cobrar a ti. O que ela deu? Isso. Então, já tem tu tem que saber muito mais, não saber mais que o colega, porque o colega vai saber sobre regras, né? O Jorge Lucas tá super acostumado com isso, de quando a gente trabalhava, eu dava falta, eu dava amarela, mas cobravam dele, entendeu? Então, é uma coisa assim que tu tem que dominar. Mas isso aí vem de uma sociedade patriarcal também, né? Sim. Então, tipo assim, ele não vai remeter e reclamar de ti, ele vai reclamar dele primeiro. Sim. É igual quando se chega num restaurante. Normalmente o garçom ele vai dar o menu pro homem e não dá pra mulher. E no futebol é a mesma coisa. Mas a conta que vai pagar são os dois. E aqui um ingrediente a mais, né? Tu ser comandado por uma mulher, né? Tem tudo sim. isso, né? Sim. E ainda mais aqui no nosso rincão aqui, né? Sim. Isso é bastante complexo. Muito, muito complexo. Então tá. Então foi o primeiro lance. Alô, Leandro Peruano aí do Bradesco, foi o cara que deu esse carrinho. Ele jogava bem mesmo, ele chamou atenção no jogo. Jogava mais atrás e tal. Fernanda, vamos pro segundo lance ali, por favor. 54:40. 54:30 tá bom também, 10 segundos, ninguém... Pipocou na área, ficou ali, tentou virar a bike, a correia falhou, a correia da bicicleta falhou. O Itaú SA vem de novo, O narrador é vem meio pela fraco, esquerda, né? Novato. vai É agora quase cruzando a um linha brito. central. Quase Fábio, um brito. a interceptação, o agarra-agarra, Serginho do Metropol recupera, o que o juizão marcou ali? Falta no Serginho, ó Olha esse o replay, agarra-agarra aí, ó. Puxar a camisa não pode, né, Kleberson? Parou. Puxar a camisa não pode, né, Lili? Não pode. Eu não sei se chegou a ser bem um puxão ali, que foi um pouco estranho, né? Um puxando, segurando o outro, então... Difícil, Confuso, né? foi E o confuso. colete também, né? Uma coisa a mais. Eu não queria falar nisso, né, Jorge? Mas eu Ingrediente vou a falar. mais. Que feio, né? Eu vou Achei falar. feio. Não pode jogar de colete. Não, Imagina sim, uma Copa dos Cindy bancários jogando de colete. Tem que ter camisetinha, fica bonitinho. Não, os caras... Aí que tá a questão. Esse time que tá jogando de colete, o Itaú SA, eu não sei o que aconteceu, que eles tinham um fardamento bem bonito, das cores do banco, laranja com aquele azul e tal, pá. E daí eu não sei o que aconteceu, que no dia eles vieram com esse outro. Acho que pegaram o fardamento emprestado de Sim, outro esqueceram. time. E daí deu essa confusão. Porque De o outro cores. time, o Metropol, esse dos guris do Bradesco, ele já é nessas cores, o azul, vermelho e branco. Sim. Daí deu essa confusão, quebrou o narrador novato também. Sim, foi porque não foda. tinha número, né? Mas tinha número no calção, pelo menos.
mas daí no do calção, na correria, é mais difícil, né? Ah, mas já que tá em tempo de fazer as inscrições, dia Já 15, a lembra. competição é quando? A competição deve começar 7. dia 27. Pois é, mas para confeccionar fardamento, cada equipe ter uma cor que se destaque, né? Então, tipo assim, ó, a equipe tal é tal cor, a equipe tal... Porque daí chega numa decisão, não corre o risco de ter que colocar colete. No geral dá certo. No geral dá certo. Essa foi a primeira vez que eu lembro dos anos que eu tô aqui acompanhando esses campeonatos que deu esse negócio de colete, sabe? Sim. No geral, conseguem se acertar e muitas vezes vão pela cor do banco, né? Sim. Então daí tem um que vai bem no vermelhão do Bradesco, o outro vai no amarelo do Banco do Brasil, Sim. daí fica Se- legal. Se fosse um jogo oficial, esse jogo não ia acontecer por causa dos coletes. Essa Copa foi interessante porque ela reuniu os campeões bancários da região sul. Macho. Então, nós tínhamos 2 equipes do Paraná, Caio, 2 equipes de Santa Catarina e os nossos 2 representantes aqui. Foi bem interessante assim, a troca, né? Porque é outra perspectiva, né? E o nível tava bom. Nível bom, nível técnico interessante. Assim. O time que foi campeão, muito bom fisicamente, né? O Xaxim de Curitiba. Muito bom. Um time que já tinha experiência, time que estava desde 2004, claro, entre vai e vem de jogador e tal, mas tinha já uma base consolidada, são normalmente os que ganham lá em Curitiba, então o nível estava bem bom, porque é isso, né? Um funil, né? Sim. Os melhores de Porto Alegre, os melhores de Floripa, os melhores de Curitiba, daí já dá uma Mas Uma selecionada. aquela região lá tá vindo com uma boa leva, assim, de atletas. A gente participou agora, um mês atrás, mais ou menos, a Liguei, a etapa sul. isso é tri. Então, foi arbitrado todo ele por mulheres só, né? O Renan, que é o presidente da Liguei, me contatou. Que vai Depois tá a aqui gente conosco. quer polemizar isso aí, né, Márcio? Por que só mulher apitando lá? Porque pô? Porque eles... sempre foram só homens, tá na hora de botar só a mulher, né? Eu Isso aí. concordo. E foi assim, e foi super dele, assim, né? Lili, que tal? Sim, Vamos sim. inovar, vamos botar só mulheres. E foi assim o campeonato com menos erros técnicos, né? Tinha uma pessoa para fazer o scout da arbitragem, que ele contratou para mostrar para eles. Foi um estudo que foi feito em relação a estudo, a tratamento, como que a gente se referia a eles, a Postura, postura, né? Postura. delicadeza, porque, querendo ou não, se tu não tem educação para falar com uma pessoa, tu não pode exigir dele que tenha uma educação para falar contigo. Então, foi assim, ó, maravilhoso. E a equipe que foi campeã e vice, as 2 eram de Curitiba. Os paranaenses estão Sim. dominando aí a... Muito E bom. o time do Renan não chegou na O Renan foi terceiro, magia. magia, né? Uhum. Aqui a gente tem o Maragatos, que é o do Alfredo. O Alfredo foi meu colega de escola, né? O Alfredo, ele treina um time feminino também. Tinha o Magia, feminino e masculino. Agora ele tá só com o masculino, o feminino ele saiu. E aí tem o Maragatos, que agora existe o Maragatos e a Maragatas, que é o Alfredo que treina os 2. E tem também o Eduardo Marona, que eu acho que o pessoal, ele é bem conhecido assim no mundo. E ele que é o técnico agora do Magia, que é o time do Renan. inclusive, não sei, Caio, se dá pra gente já ir Vai. resenhando aqui, mas o Vai, Cindy Bancários patrocinou essa competição. É porque é interesse aqui da entidade trabalhar a questão de gênero. É muito legal. E o esporte possibilita isso, né? Então, Eu, assim, particularmente, desde do meu conhecimento com o Renan, eu trabalho em amistoso somente para Liguei. Não faço amistoso mais fora da Liguei. Até pelo tratamento que eles têm comigo em tudo, né? Em respeito, educação, né? E eles são pessoas, assim, sem explicação, assim, de tratamento e educação comigo. E até aproveitar, comentar, já deixar a audiência avisada, um dos episódios dessa nossa mini temporada é especial sobre diversidade e a gente vai ter o Renan aqui para falar um legal. pouco sobre os LGBTs no futebol, também falar sobre as mulheres jogando futebol. A gente está falando, né, as mulheres na arbitragem, mas as mulheres jogando futebol. Então vai ter tudo isso. E queria aproveitar para te perguntar, a gente falou do Magia, né, Lili? Sim. Assim, e o jogo pega fogo mesmo, não É tem um essa jogo história, normal, não. os caras, né? É normal, jogo normal, né? é jogo jogado. O pessoal ali, se tiver que dar uma entrada mais forte, Claro, sim. é normal, uma jogada normal. A única coisa que difere é as tratativas com a gente e a arbitragem, que é totalmente diferente. é quase um rugby. Quase um rugby. Perfeito.
Como assim, quase um rugby? As chegadas. Ah, tá. É que o rugby, tu nunca vai ver um cara do tamanho do Márcio indo para cima do árbitro. O que o árbitro apitou, encerrou ali um assunto. Entendi. E o árbitro não tem que justificar nada. Nada, absolutamente Ele não nada. tem que dar explicação do porquê que ele marcou. Marcou, fim de papo. Diferente de E qualquer eles outra não- modalidade. E eles não Você cria deixam, essa tipo, lógica. se alguém for questionar o Márcio, o que tu deu? Eles já chegam lá e já não deu, vamos jogar Isso aí, e já deu. tiram de perto. Ah, Não tem. É uma peito. cultura... Peitinho de pomba, aquela... Não. Não. Na Liguei, se tiver um peitaço no árbitro, é 3 anos. Excluso. Daí tu imagina, assim, é uma competição tão restrita, tá? Pô, o cara não tem espaço pra jogar no meio dos ditos Héteros. homens, Os né? Que não héteros. aceitam, os héteros normativos. É. Né? Então, pô, meu, se ele não tiver um comportamento adequado ali, cara, o cara vai ficar 3 anos sem jogar. Porque nos héteros normativos, os caras não vão aceitar. Sim. Né? Porque tem todo aquele padrão pré-estabelecido, como se no futebol, aí a gente vai levantar, não existissem gays É jogar. verdade. Verdade. E existem. Óbvio que existe. Óbvio que existe. Todas as profissões têm... Exatamente. Por Assim que como dentro do tem futebol não vai árbitros ter? também, né? Também. Sim. E eu também. acho que é, né, super normal. Mas é que é aquela questão machista, né? Do futebol. Vende essa ideia da macheza, né? De que ali é um ambiente de confronto, atrito, briga e tal. Tu na Liguei, eu já vi alguns jogos deles, cara, o jogo pega, meu. É, pegado. Pega, não tem. Não, e os caras não tem são tirar pé, fortes, não tem tem tirar vários pé. que são boyzão de academia, Exatamente. Os caras que treinam jiu-jitsu, os caras são fortes, meu. São atletas mesmo. E são competitivos, né? Não tem nada de aliviar. Né? Não. É futebol as ganha. Eu acho que o grande medo dos héteros é perder pra eles. Então, Ah, eu vou com contar certeza. rapidinho Nossa. pra vocês. Eu trabalho com eles, assim, e às vezes quando eles jogam contra héteros, né? Eles marcam amistosos. E um desses amistosos a gente terminou, acho que uns 10 minutos antes, porque o Magia tava ganhando, né, dessa equipe. E aí o cara falou assim, uma disputa de bola, né? Eu não acredito que vocês vão perder pra esses gays, não sei o que, pra esses Puxa putos. vida. Desculpa, falei palavrão. Não, vai. Tá de boa. Tá na de boa. arquibancada. É. Tá de boa. E, sabe, então saiu assim isso, e aí o que eu fiz? Pi, terminei o jogo. Quando eles falaram isso, aí veio o Renan. O Renan tava furioso, né? Imagino. O Renan é o presidente da Da Liga, Liga. escutar isso. Sim. Então, assim, eu acho que daí não era o objetivo, não foi alcançado, que é ele jogar contra equipes normais, né? E aí foi encerrado o jogo. Então, eles não admitem, hétero não admite jogar com os gays e perder. Não É. surpreende. Não surpreende. Só registrar que, além da Lili, claro, a gente tem várias outras colegas, né? Mas é registrar aí a presença na Liguei da querida Marlova, né? Sim, ai. A Marlova, ela... Eu acho legal comentar sobre a Marlova, porque ela é gay, ela é casada. Casada com a Aline, tem um isso. filhinho maravilhoso. Lindo, né? Lindo. Sim. Até, né, para uma próxima pauta aí, seria bem legal trazer a Marlova também Eu para vou. resenhar com a gente Tô sempre. aqui. Posso Tem- levar Pô, essa mesa aqui vai ficar pequena, hein, Márcio? Se não for resenhar com toda a arbitragem aí. Agora né? o que não falta aqui na casa é podcast. Tem até outras figuras, né, que tem essa coisa árbitro, bancário, que ficaram devendo para nós numa próxima estarão aqui. Vamos o terceiro lance, o último lance, depois liberar o pessoal dessa função aqui, do nosso limite do cartão. Mas traz um lance polêmico de verdade. Não, Até eu agora. peguei uma chegada ali Tá só pra bom, dar tá bem. dar um tempero, mas polêmico mesmo não tem nenhum. A arbitragem é boa pra caramba. De novo com o Bruno, tento encontrar o Eduardo, a referência técnica deles. Opa, olha o drible. Coisa bonita. Esse é o futebol que a gente quer ver. Eles Ora. assinalaram a falta sofrida pelo Fábio da Perfeito. equipe do Itaú SA. E Já tinha? subiu o canarinho Não, ali, hein, e- Márcio? Foi expulso. Mas as palmas de deboche, eu Quem quero foi dizer, expulso? pelo deboche. Dudu Pelas da palmas. equipe do... Ó, Isso, Dudu da equipe ele tomou do um amarelo Metropol. correto. Expulsou, segurar a expulso, cartão Fernanda. vermelho. Pá. É isso aí, daí ele foi nessa que ele conseguiu o segundo amarelo, vermelho, foi pra rua. Foi Tá. segundo amarelo, foi segundo amarelo ou foi amarelo e vermelho pelo deboche dele com a arbitragem? Foi segundo amarelo.
Ah, tá. Foi segundo amarelo. Eu pensei que ele tivesse Eu também. recebido o vermelho por ter batido palmas após a decisão do árbitro. O Gesiel já sabia que ele tinha um cartão. Eu não me lembro o nome desse atleta. Ele é bom atleta, viu? Eu acho que bom talvez jogador, seja um bom dos jogador. melhores do time, né? Sim. Mas ali pro final, não sei se por conta do terceiro e quarto é só pra dar Só. problema, né? Só pra dar briga. Isso é uma máxima. É um tipo de decisão que não precisa nem ter. Terceiro e quarto Não é só precisa. pra dar problema. E Normalmente, uma dica: quem é o terceiro nesses jogos, pra não ter esse jogo de terceiro e quarto, é o cara que perdeu a semifinal que foi campeão. Aí já automático o terceiro lugar. E só para complementar aqui a arbitragem que estava fazendo esse jogo, às vezes as pessoas não têm noção, né? Mas nós somos da arbitragem, não somos pessoas normais. Ali a gente tinha o sogro, que é o Bilu, e o genro, que é o Gesiel. Uma família que está apitando ali. Olha Só aí. falta a sabia Júlia tá disso? na mesa, né? E a Júlia... Tava na mesa? Não estava na mesa, não estava na mesa. Mas Muito tu bem. sabia disso, que eram parentes? Não, não É. sabia. É o sogro, o mais velho, né? E o Gesiel é o genro. Eu lembro disso. Lembra lá do União, do basquete lá do Biju? Sim. Que o pai dele, o E irmão o mais são velho... árbitros. Aham, são árbitros. Os dois são FIBA. Aham. São No NBB eu já vi os dois, pelo menos. e o Fernando Serpa, que é o pai dele, é árbitro internacional e, se eu não me engano, o Bruno também é árbitro internacional. Olha aí, olha aí. E já aproveitar e registrar também o irmão do Márcio, nosso Marcel. Marcel. Também Queridão. apita. Árbitro Apita demais. da Liga Gaúcha. Liga Gaúcha. Mas daí de salão? Futsal. Futsal. Uhum. Salão. E não sei se não tá na LNF agora. Também não sei. Eu acho que ele subiu, viu? Eu acho que ele subiu. Não me Depois a contou gente essa pode novidade, exatamente. Podemos confirmar essa Vamos informação, perguntar. mas eu acho que ele subiu. Vamos Tá perguntar. na Liga Nacional agora. Tá, mas assim, ali no lance, então, era amarelo mesmo, não tinha dúvida, e aquela ironia ali dele de bater palma, poderia, Se ele não se tivesse- fosse o primeiro, se- poderia... Se fosse o primeiro amarelo naquela jogada e ele debochasse com aquela ironia ali batendo palmas, receberia o segundo amarelo, consequentemente ele estaria na rua. Sabe o que aconteceu ali? Ele já sabia que tinha um amarelo. Por isso que ele bate palma. Porque ele sabia que ia ser expulso. Sim. Né? Então, foi um lance assim. Eu não sei se não daria um vermelho direto ali, né? Porque ele foi realmente Sim. na Sim, mas perna, é uma coisa né? ruim, Não né? visou Sim. bola, não visou nada. Mas como ele já sabia que tinha um amarelo, bate palminha. Ele agradeceu de boa. Ah, valeu o cartão. Aquelas ironias. Ô, pessoal, como é que essa história que terceiro e quarto é só pra dar briga? Ah. Que Tu tem vocês os lembram dois- na Tu trajetória tem os de dois vocês? perdedores, cara, que não vão participar da final. Tu tem os dois perdedores. Vão fazer o que no campo? O que eles estavam fazendo ali? Enchendo linguiça. Bolo, enchendo linguiça. Cansando. Estão aumentando o tempo de descanso dos que iam fazer a final. Só isso. Só isso. Foi eles que fizeram a final? Não, Não, foram os os- paranaenses. Aquilo ali é a decisão terceiro e quarto Essa dos é gaúchos. isso. Terceiro, os dois gaúchos. Tá, e quem apitou? Foi o Bilu e o Gesiel. E a final apita o Bilu e o Cristiano Wicker. Mentirinha. É bem grande, mentirinha. O apelido dele é mentirinha. Na arbitragem tem apelido também, cara. Tem vários artistas. Qual que é o de vocês? Ou vai ter que um acusar o outro aí? Não, o meu é Lili sempre. Tá, Lili. Tá, beleza. E o teu, Jorge? O meu era pra ser JL, mas aí eu ia fazer sombra pro João Lúcio. Lúcio. Aí não dava. né? Não, Aí não, ficou não. Jorge Lucas. Porque, na verdade, todo mundo me chama de Jorge Lucas, mas esse não é meu nome, né? Meu nome é Jorge Luiz Konsminski Lucas. Mas como é que tu vai falar isso? É sobrenome, É Lucas. sobrenome. Todo mundo acha que é a composição lá Eu do achei. Jorge Olha Lucas aí, e quantos tal. anos? Né? Viu? Tinha um ator com esse nome, né? Quase um Jorge ator. Lucas, Quase um ator. Isso aí. Não é o do Star Wars? Isso aí, É Jorge o Lucas, né? produtor diretor, eu lá, acho. diretor, produtor. Mas o meu nome é Jorge Luiz. Mas aí até tu falar isso, acabou o jogo. JL vem aqui, viu? JL, Jorge Lucas e vamos em E o frente. teu, Márcio? Qual é o teu apelido? Na arbitragem de futebol se segue meio que um militarismo, né? Então vai perfeito. o sobrenome. Então era Chagas mesmo. Márcio Chagas, ficava Márcio Chagas e. Ou só Chagas? Ou só Chagas, né? Então não chegou a dar tempo de apelidar, ter um outro apelido.
Mas tu tem uns... É Silva, né? Da Silva, isso. Mas o Chagas marca, né? Não adianta, fica ali o nome... Fica mais forte, né? Isso. É que no Brasil, pra tu marcar com o Silva, pô, tu tem que ser grandão, tem que ser o Ayrton Senna. Tem que ser o Lula. Tem que ser só desse tamanho, assim, pra tu marcar com o Silva nesse país. Mas, assim, agora abrindo aquele momento bem resenha, depois a gente vem mais um pouquinho de pauta séria. Uma vez, Márcio, nesses tantos podcasts da internet, eu te vi dizendo assim, que o juiz tinha que saber impor a sua autoridade sem estragar o espetáculo. Não sei se era exatamente essas palavras, mas era algo nessa linha, né? E às vezes, até eu assistindo futebol, eu fico com esse ímpeto de que fosse rugby. Pô, mas dá cartão, expulsa todos esses caras aí, já era, não sei o que lá. Como fazer para impor a autoridade sem estragar o espetáculo? Assim, pensando que, às vezes, entre profissionais, de repente tem uma ética ali mais profissional, mas às vezes a várzea, os caras não estão tão comprometidos com o jogo em si, né? Cara, eu penso que vai muito da firmeza nas decisões que tu toma, né, e da postura que tu adota durante o jogo. Então, se tu passa firmeza nas decisões e trata os caras com respeito, buscando um diálogo, já facilita um monte para não estragar uma partida. Eu sempre pensei da seguinte maneira: o campo de futebol, ali, as 4 linhas, cara, é um processo de permuta. Tá? Eu posso ser o melhor árbitro do mundo, mas se os jogadores não me aceitarem, não adianta nada. Acabou. Sim, eles estão em maioria também, né? Não adianta nada. Então eu tenho que fazer uma permuta com os caras. E essa permuta não é eu vou pedir, me ajuda, não. Os caras entenderem, de vez em quando ter alguma sacada dentro do jogo, né, dar uma brincada para dar uma quebrada no jogo, falar com os caras, tipo assim, o linguajar do futebol, não ir com um linguajar catedrático, né, daqui a pouco um linguajar universitário, não. Ali não tem bom dia, boa tarde, cara, vai ter um xingamento, mas aquele xingamento, ele não pode ficar martelando na tua cabeça o jogo inteiro para tu levar pro pessoal. Você tem que entender assim, entrou e já saiu. Né? Óbvio que não vai ser uma coisa também agressiva a ponto de que tu entenda que aquilo ali realmente é pessoal, né? Vai te chamar de, vou falar da tua mãe e tal. Sim. Todo mundo defende a mãe. Mas, assim, alguns linguajares típicos, eles são típicos daquele ambiente. Então, tu não vai levar pro pessoal pra estragar uma partida. Então, tu tem que te adaptar o mais rápido possível ao que o jogo está apresentando e não impor uma adaptação ao jogo do que tu quer fazer. Minha arbitragem, ela é disciplinadora. Tá, 1 segundo. Cara, se não for uma entrada realmente que seja para um cartão vermelho, não vou inventar um cartão vermelho que nem nesse jogo aí. 3º e 4º, os caras estão só para confusão. Normalmente é um jogo chato. Tenta levar na boa. Então, assim, é ter a maturidade de entender que a regra do jogo, cara, ela é interpretativa. E ela tem que ser favorável para o árbitro. A regra não é tão clara. Nem um pouco. Contrariando um bordão. Pouco. Não é nada clara. Ela é interpretativa e favorável ao árbitro. Pode crer. Que loucura. Lili, e como é que faz pra se impor no meio do macharedo? Tu falou da Liguei, que os caras são mais cordados, são mais educados, assim. Mas e quando os caras, eu sou boca braba, tu não sabe quem eu sou, que eu sou da vila da bebê. Eu sou mais boca braba que eles daí. Eles, assim... Eles já começam que vão olhar pra ti e vão dizer, uma mulher, né? Tu já entra triste na quadra já, né? Olha pra ti assim, uma mulher, né? Então, é um pouco complicado. Às vezes tem que dar uns gritos, sim, com eles. Tem que dizer o porquê que tu tá ali. Tu não tá ali por nada, né? Se alguém... Não tá ali pelos teus olhos verdes, né? Não, até porque nem tem. Mas, às vezes, sim, tem que se impor, dizer por que tá ali, sim, mas a maioria das vezes, acho que agora por já ter conseguido mostrar um pouco da minha arbitragem, assim, tá um pouco muito mais fácil, né? Que a gente chega nos lugares e as pessoas, oi Lili, tudo bom, isso e aquilo. Mas antigamente não, antigamente tu tinha que dizer o porquê que tu estava ali, e os caras vinham, te encaravam e falavam, porque eu sou boca braba. Eu disse, então tá, tu é boca braba? Eu sou mais boca braba que tu, assim. Sim. Nesse mesmo tom de, sabe... O volume da voz, assim... tu é boca braba? Então tá.
Tu é boca braba, então assim, a gente tem um cartão vermelho e um cartão amarelo. Conforme for o teu volume, vai ser a cor Teu do teu boca cartão. brabismo. Né? Tu chegou a pegar o tempo do cartão azul ainda? Peguei. Tinha um cartão azul ainda no set, viu? Como é Nem que era o sabia. cartão azul? O cartão az- azul era... Era uma exclusão. Em vez de ser exclusão. uma expulsão, era uma exclusão. Depois de 2 tempinho, minutos, volta. Não volta um jogador. Voltava volta um outro. outro. Outro atleta. Ah, entendi. Depois de 2 minutos, né? É 2 Sim, minutos. 2 minutos. 2 minutinhos que o time fica desfalcado, Isso. menos um, depois pode... Aham. Pô, legal até. Sim, tu negociava. Tipo, o Márcio foi lá e fez o segundo amarelo, tá? Tu negociava, tu dava vermelho. Mas aí tipo, o cara fez, incomodou um pouquinho assim, tu... Ah, é legalzinho, me ajudou no jogo. Ah, não vou dar o vermelho, vou dar o azul. Sabe? Aí negociava. Dá pra negociar. Sim. Esses tempos estavam pensando em criar um novo no futebol 11, o né? cartão laranja que eles falam, que é o meio Pô, termo. mas, vermelho, amarelo, laranja, eles querem acabar com a TV daí, né? Porque... Total. O que seria o laranja? Na realidade seria isso aí, né? Aquele cartão que ele ficou no meio do caminho. Ele não é um cartão por um lance brusco, né? Que caracteriza uma expulsão, mas ele também não é um lance só temerário, né? Que é o que caracteriza o cartão amarelo. Daí ele fica naquele meio termo, tipo assim, cara, é aqui, tu tá no bônus. Né? Então a próxima tu tá fora. Sim. Mas é difícil. Eu acho que seria muito difícil aplicar isso no futebol de campo. Acho que em qualquer modalidade, esse tipo de advertência, porque a cobrança midiática ia ser muito... Pô, mas por que o cartão desse aí foi laranja e naquele outro jogo o cara recebeu vermelho? Sim. Então ia ser mais um questionamento para a arbitragem. Sim. Eu não sou favorável. Que nem o VAR, né? O VAR também veio pra resolver também, botou tanta interrogação. O VAR, na realidade, ele resolve. Ele resolve o problema do árbitro medíocre. Aquele que se esconde atrás terceiriza a decisão. Que não toma partido. Na realidade, é o cara, tipo assim, cara, eu vou usar de bengala essa ferramenta o tempo inteiro, botar a mão no meu ouvido e não vou tomar decisão. Então ela veio para resolver a função de quem nunca se impôs. É isso que a gente está conversando, da imposição. Hoje ficou muito mais fácil para apitar. Sim. Porque, cara, qualquer dúvida, paralisa o jogo, vai no monitor. Dá um tempo, o jogo dá uma baixada. Dá uma baixada. Então, eu sou favorável à tecnologia, né? E quando questionado, tu é favorável? Sou favorável. Porque a polêmica, ela é boa só para quem ganha. Sim. Né? Quem perde reclama e quem erra é punido. Mas tem um tempero ganhar e perder roubado no futebol, né? Não sei. Aí tu fala como torcedor de arquibancada. Eu odiava ali errar porque eu sabia que eu ia estar punido. Não, claro. E o cara sente quando ele erra. Claro, ele sente quando ele erra. A reação do público... Errei. Tinha que ter expulsado, não expulsou, e aí o cara vai lá e saca, tira. Pra mim aconteceu um lance assim, em 2003, brasileiro, 2003. Era isso que eu queria. Era Fluminense e São Paulo, no Maracanã, tava 1-1 o jogo. E o Gun já... E o zagueiro do Fluminense, o Gun, já tinha amarelo. Cara, eu não sei porque eu dei uma aliviada no cara. Ele deu um carrinho de cartão amarelo, eu dei uma aliviada nele. E aí eu fiquei com aquilo engasgado. E aí aos 42 do segundo tempo, escanteio pro Fluminense. Quem é que faz o gol? O Gun. Cara, quando ele fez o gol... Na época não tinha VAR, eram os árbitros adicionais. Ficou a palpitação, né? Não, ficou não. Eu já falei no rádio pros caras. Deu merda. Aí os caras, por quê, meu? Deu merda, meu. Deu merda. Qualquer um podia ter feito gol, menos esse cara. Falou pros caras naquele... Não. Falei, não, olha, meu. Qualquer um podia ter feito gol, menos esse cara, meu. Menos esse cara. Dito e feito, acabou o jogo. O Muricy entrou em campo. E aí ele falou, Márcio, eu te respeito pra caralho, mas hoje tu foi mal. E eu disse, e o senhor tem razão. Tá aí. É isso. E a gente sabe quando a gente vai mal. Errei, todo mundo O senhor tem erra. razão. Revelação, todo mundo erra. Paciência. Sempre, todo mundo vai errar. Tipo assim, paciência. Cara, eu senti, cara. Qualquer um podia ter feito gol. Se fosse um outro zagueiro que fizesse o gol, não ia ter. Mas foi exatamente o cara que eu dei uma poupada, foi lá e fez o gol. Tá, daí assim, já vamos voltar pro futebol amador. Só pra encerrar o bloquinho futebol profissional. Tem camisa, essa de torcedor, assim, no fundo, até a alma. Tem camisas
que pesam mais para a arbitragem. É mais fácil, digamos assim, o Maracanã lotado, eu dar um pênalti, vamos supor, Flamengo e Cuiabá, Maracanã lotado, o Flamengo tá precisando do resultado. É mais fácil como árbitro e me acarreta menos coisa eu dar lá o pênalti pro Flamengo, vai lá Gabigol, bate gol, barará, do que eu contrariar todo aquele estádio gigantesco e dar um pênalti, um lance importante pro Cuiabá? Como é que é pro árbitro? Eu acredito que vai muito da maturidade do árbitro. Claro. O árbitro imaturo, de repente, ele vai ter esse peso maior da balança pro time local. Porque ele sabe que um erro para um time, assim, contra um time de relevância, vai acarretar, inclusive, do encerramento da sua carreira. Uma geladeira, no mínimo. No mínimo. Ah, vai ficar um tempinho fora, apitando jogos menores, assim. Mas aí é que tá. A imprensa, ela fala de uma forma, no meu entendimento, depreciativa, porque quando ele fala assim, ó, o árbitro erra na Série A e vai pra Série B fazer como se fosse uma reciclagem, que eu acho errado, né? Uhum. Na realidade é um treinamento, não é reciclagem. Reciclagem se recicla para lixo, papel e tal. Então o cara vai fazer um tempo na Série B, como se lá na Série B ele pudesse fazer... Como se na Série B ele tivesse que ter um desempenho menor do que na Série A. Na realidade ele tem que ter o mesmo profissionalismo na Série A, B, C, D. Em todas. Uhum. Ele não pode pagar uma punição, se é que vai ser uma punição, numa outra série. Se for realmente, o cara errou, não tá num bom momento, cara, dá um tempo. Dá um tempo, fala com a comissão local do estado, coloca ele pra trabalhar nos jogos aí da FGF, Copa da FGF. Copinha, pra dar um ritmo de jogo, né? Faz um trabalho psicológico, um trabalho físico diferenciado, e aí quando o cara tiver mais seguro, dá o contato, sabe? Sim. Manda de volta. Mas o desmerecimento com as outras séries, pra mim, é um desrespeito total com a própria competição. Sim, diminui as outras, né? Tipo, você errou aqui, pum, põe lá na C. Errou aqui, errou na B, pum, põe lá na D. Como se a D tivesse que pegar o que não tá bom. De pior pra colocar. E daí, assim, por exemplo, na CBF, né? Tu enquanto árbitro, tu sentia da parte da CBF que ali os 20 da Série A, Flamengo, Corinthians e os outros 18, vamos dizer. É a mesma coisa? Tem uma diferenciação? Como é que em termos de jogo? Assim, para a CBF, por exemplo, tu cometeu um erro no jogo do Flamengo, do Corinthians, sabe? Algo que contraria essas equipes, prejudica essas equipes. Vai ter, porque a repercussão é muito maior, né? O jogo de Corinthians e Flamengo é um aparato total. É o jogo das multidões. Eu optei um jogo, o Corinthians e Flamengo em 2011, no Pacaembu, lotado. Ronaldinho Gaúcho e companhia no Flamengo, no time do Corinthians, cheio. Roberto Carlos. Não tava, mas eu optei um jogo dele um ano antes. Uhum. Cara, o aparato do jogo é absurdo. Em qualquer jogo normal, assim, de Série A, no mínimo tem, eu acho que, de 14 a 20 câmeras, né, que atuam e tal nas transmissões. Num jogo de Corinthians e Flamengo, 37, 40 câmeras. Tem mais policial, tudo. mais delegado, mais quarto árbitro. Mais tudo. Aparece muito mais. Né? Porque, cara, é o jogo que vai vender, vende o pay-per-view, vende ingresso, vende tudo. Sim, então, o cara que botou o patrocínio na camisa quis botar pensando nesse jogo. Exatamente. E que vai durar a semana toda, né? A resenha, o assunto vai ser, né? sobre aquela partida. Se o árbitro errou, então... Ferrado. E o árbitro não ganha nada. Nada. Perfeito. Nada assim, não ganha sua taxa, mas ele não tem absolutamente nenhum adicional. Ele não ganha nada no patrocínio, ele não ganha nada de cota de televisão. Se ele foi perfeito, nada, não fez mais que obrigação. Muito obrigada. Não fez mais que obrigação. Muito obrigada. Isso aí. Não. O jogador ganha o bicho, né? Isso aí. O árbitro ganha o até logo. Tu falou agora em bicho. Em 2010 foi apitar um jogo em Barueri, São Paulo e Atlético Paranaense. E o filho do Carpegiani, o Fabiano, meu amigo da época de Capão Novo e tal. E aí ele passou no vestiário pra trocar uma resenha comigo, com o Marcelo Barizon, que era vizinho dele em Capão Novo. Grande assistente. Baita assistente e um baita cara. E boleiro, né? Boleiro, muito, muito bom jogador. E nós estávamos ali conversando e tal, e aí ele assim... o São Paulo tinha perdido no domingo pro Ceará. E aí ele assim, os boleros, não sei o quê. Tinha um bicho de 20 conto no domingo, deixaram de ganhar...
Daí eu disse assim, 20 conto que 20 conto Tacada. dividindo? Tá louco? 20 pra cada um, tava no envelope. Aí eu assim, poxa... Aí, Não veio nenhum pra mim. Aí ele assim, e hoje o bicho acho que era 10 ou 15, não me lembro ao certo. Daí eu disse, 10 ou 15. Aí eu peguei o borderô e mostrei pra ele. Olha só, tu tá falando que o bicho de cada um é isso. O meu, eu vou ganhar tanto, se não me engano era 2.700 a taxa da arbitragem. Eu vou ganhar tanto, o Bandeira vai ganhar isso, o outro Bandeira isso e o quarto árbitro isso. Somatório disso não chega um bicho de um jogador de vocês. Ai, que ódio. E ele assim, como assim, cara? Assim. Assim. Um jogador de vocês ganhando o bicho ganha mais que toda a arbitragem. Que daí também, aproveitar que vocês já introduziram o tema, que a gente fala da necessidade de profissionalização da arbitragem, né? Todo mundo, por exemplo, um Flamengo e Corinthians desse aí, todo mundo que tá ali é profissional, né? Tirando a torcida ali, é todo mundo profissional. O polícia é profissional, o fisioterapeuta é profissional, a cobertura de imprensa é profissional e o árbitro, ele é um freela, Árbitro. daria pra dizer? Ele é árbitro. Autônomo. Árbitro. É um MEI. Nem meia. Nem meia. Não pode nem ter CNPJ. não pode acho. ter. Tá, e daí, digamos... O árbitro é um prestador de serviço, ele recebe RPA, Isso. relação de prestação de... Autônomo. recibo de prestação de autônomo. Isso. Né? Uma coisa assim. Ele isso. recebe como autônomo. E daí toda a preparação que ele tem que estar em Tudo é forma. do bolso dele. Todos os gastos de preparação física, se daqui a pouco ele achar que é necessário, e no meu entendimento é muito necessário um trabalho com uma psicóloga, nutricionista, tudo é pago do bolso do árbitro. Federação não põe absolutamente nada, não disponibiliza nenhum tipo de trabalho, tudo é do bolso do árbitro. Daí o árbitro tá apartando aqui, sei lá, Atlético e Palmeiras tá apartando o Everton e o Hulk. Cada um de um lado ganha 1.000 e tantos, 700 mil, sei lá, e o árbitro... Hoje, se eu não me engano, a taxa de arbitragem de um árbitro FIFA no Campeonato Brasileiro da Série A é de R$6.000. Aí os caras assim, dinheiro? Como assim, cara? Não, dinheiro pro trabalhador. Pro trabalhador, ponto, sim. tal. Agora, Mas pro meio, Pra né? pra Pro magni- meio não é nada. pra magnitude daquele evento, que é a palavra da moda hoje, pro produto que está sendo entregue, não é nada. Sim, porque daí tu vai pagar a Nutri, tu vai pagar a academia, tu vai pagar um personal, vai pagar o psicólogo. E aí tu vai fazer as Tem as contas, mensalidades dos filhos. mensalidades, Não, e aí tu vai botar isso no papel, vai dar quanto? E vamos mais. E se o Márcio tá apitando, como aconteceu com o Luiz Cláudio, né? Luiz Flávio. Luiz Flávio, perdão, irmão do... Isso, se machucou. Se machucou, e aí? Não vai apitar mais. Né? Ficou quantos meses de Acho que ficou recuperação? uns 2 ou 3 meses fora. Por conta, né? Por conta. Aí Tirado, medicação, Lá pro SUS. É. medicação, médico, tudo. Tratamento, tudo É, por conta. tudo por conta. O borderô que ele recebeu naquele jogo não pagou o tratamento. Nem Então, cirurgia, isso nem é uma coisa hospitalização, absurda. nem nada. Num cenário milionário que é o futebol profissional, a arbitragem está lá na pirâmide inversa, né? Não, e a cobrança é como se Fosse profissional. profissional. Sim. Caras como tu, que tem formação acadêmica na área, se viram. Eu me lembro, Márcio, de quando fiz o curso de Santa Catarina, a gente recebia o pessoal que não conseguia... Tem uma historinha boa pra contar de Santa Catarina. Mas muitas loucas, né? Não consegui fazer o curso aqui por conta da idade. Até isso, os caras na conseguiam. tua época ainda tinha questão de idade Aí, e altura. Exato. Altura, o pessoal que está nos vendo, A assistindo. altura eu resolvi. Botou Botei um um jornal dentro do sapato e bati a meta altura, lá. qual era a altura? 1,70 Não, para ser 1,75. árbitro. Caramba. E 1,70 para fazer o curso com Não, mas nesse curso, eu não me pergunte por que a altura era para todo mundo, Pra mínimo todo- 1,75. Até pras mulheres. Aí Não, teve, mulher um pouco menos. aí teve uma denúncia Nunca no consegui. Ministério Público, o Isto. Ministério Público interviu Perfeito. e aí caiu a exigência. Mas o que tem a ver a altura? Competência. Porque eles diziam, e se tu for analisar o tamanho dos árbitros do futebol gaúcho, não tem árbitro com menos de 1,85.
Tudo pelo 85. Eu acho que o Roger mas não é, exceção. mas não é de ponta. E Tô falando dos de ponta. o Jean-Pierre. Jean-Pierre foi o único Uma exceção, que né? exceção. Uma exceção. O resto, eu 90, O Jean-Pierre e o Voaden, Vin Diesel. Vin Diesel. O 90, o Daronco em 87, esse é o novo agora, o Rafael Klein, que tá Muito se destacando, tem mas 1,92 m. muito alto. Parece que vocês vão resolver na mão com os caras. A ideia é mais ou menos assim. Pra passar respeito, como se o tamanho passasse o respeito. É uma imposição do respeito, na verdade. Tá, conta aquela lá. Qual das? Aquela do curso de formação. Eu digo que pro cara ser árbitro ele tem que ser meio louco, né? Total. Tem que ser meio louco. Não é uma pessoa sã, né? Não tem uma Meu sanidade. médico me assestou. Né? O árbitro vibra quando é xingado, né? Pela massa. Né? E aí vários colegas lá de Santa Catarina, bastante jovens, isso me chamou bastante a atenção, e saímos daqui de Porto Alegre, eu, Rafael Amaro, né, hoje árbitro da Liga Nacional, e Diego Gil, outra figura sensacional, né? Que trabalhou contigo, inclusive, na Ligafa, né? E nós tínhamos um colega lá, não vou citar o nome, e aí vem a época dos estágios, né? E aí destacaram a nossa turma para fazer jogos do amador veterano. Imagina, gente, veterano. Não é nem os piazinhos, eram os veteranos. E veterano a gente sabe, né? Ele, quando cansa, ele joga com a boca, né? Com certeza. Então era... Tá com a língua, faz o gol. Mas depende do veterano também, porque tem uns veteranos que os caras fazem uns campeonatos de 35 anos que é melhor que o Força Livre. É verdade. Ah, sim. Não, mas aí era veteranão mesmo, né? E aí a gente tá se preparando no vestiário, colocando o uniforme, e a gente olha pro colega assim, o colega botou o meião e colocou caneleira. E a gente se olhou assim. Já vai jogar? Aí daqui a pouco ele pega, abre a caneleira assim, né? E coloca casca de banana dentro. Aí a gente, não, cara, agora tu vai ter que explicar pra nós o que é que tu tá fazendo. Pra que tu tá botando caneleira? Ele, vai que um jogador me dá um carrinho. Nós, tá, tudo bem, tá se protegendo. E a banana? A casca de banana. Agora eu dou um prêmio pra vocês, se vocês acertarem o motivo pelo qual ele botou casca de banana. Pra escorregar, sei lá. Pra evitar cãibra. Não acredito. Que não mandou ele comer a casca de banana. Então, árbitro tem... Os caras são doidos, velho. Esse é um gênio. São doidos. Gênio com J, né? Claro, evidentemente que ele não avançou na carreira de árbitro, Mas né? era de brincadeira isso, né? Não, sério. Não acredito. Sério. Sei lá. O potássio da banana tava na casca. Exato. Mas tu sabe o que eu acho que é isso? É um pouco do... Porque, eu não sei se isso aconteceu com vocês, né? Mas eu tentei, evidentemente, ser jogador. Não, eu não tive essa aspiração aí. A gente tentou, né? Mas não deu. Vários fatores. Então, o árbitro, ele tem um pouco disso, né? E eu acho que aquela coisa, o cara era boleiro, sei lá, se fazia essa prática de botar a banana, trouxe pra arbitragem, um negócio nada a ver. Devia ser um né? péssimo jogador também. Não, e árbitro ruim também, então, coitado. Melhor não mencionar o nome. É, melhor. Não vou mencionar. Mas só resgatando rapidinho uma história que eu ia comentar do Márcio ali. Então, pela Federação Catarinense, né, o pessoal vinha aqui para fazer o reteste. Às vezes não conseguia fazer a prova física. E, cara, era desesperador. A gente, na ESF, né, a gente tinha ali Márcio Chagas, Leandro Voaden, o Simon na época e o Gaciba. Cara, o esforço físico desses caras, e aí depois tu não consegue valorizar isso, né? Porque o torcedor, a mídia, os clubes... Cara, aquele teste, Márcio, aquilo ali é desumano. Desumano. E tu vê os caras pingando, assim, literalmente, né? Um calor insuportável. Uma pista de concreto, toda esburacada. Eu não vi assistência. A ESF agora tá padrão, a Agora ESF. tá bom. Não, agora sim, mas a gente tá falando de 10, 12 anos atrás. Imagina o Márcio novinho. Com cabelo ainda. Tu eras o mais jovem ali, eu acho. Ele era o mais novo deles. Tá, mas assim, ó, cutucando pra ver se saem outras histórias. Vocês falaram, a gente falou um pouco, o Boca Braba na Vila, não sei o que lá, mas tem também, da mesma forma que apita jogo do pessoal mais humilde, pessoas mais pobres, na vila, comunidade, também apita o jogo de pessoal mais playboy, de mais renda e tal. Quem é mais chato
O Boca Braba ou eu sou Playboy. filho de fulano? Playboy. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Como é que é a batida dos Playboy? Como é que é o... Não, eles acham que nem a gente cansa de escutar, tu tá aí só pra... Eu que tô te pagando pra tu tá aí. Boa, exatamente. Tá aí só eu porque tô te pagando. Eu tô te Sabe? pagando. Ah, tu vem aqui pra comprar 1 quilo de arroz. Uhum. Tipo, Bem assim, assim, é bem bem... assim. Hoje. É bem espizinhento assim mesmo, sabe? Não, Ah, os caras são asquerosos. É. Asquerosos. Que nem- eu- Aí Tem uns caras bacana, Tem. sabe? A maioria, né, Márcio? Mas- Digo. Cara, quem é asqueroso é muito asqueroso. Sim, porque daí tem uma coisa dele que tá em jogo, daí Isso. ele... Então, tipo... E normalmente o Playboy, ele gosta de fazer jogo contra time de Playboy. Não gosta de fazer jogo contra time de Vila. Porque ele apanha, né? Não só porque ele apanha. deixa. Porque ele não quer perder pro Vila. Não quer. Ele não aceita Apanha perder. nos dois Ele sentidos, não né? aceita perder pro Vileiro. Uhum. Né? Porque, porra, meu, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Não, aí eu vão não lá posso com- perder, cara. Vão lá com 2, 3 treinos, com isso, Isso. com aquilo, aí o cara chega ali com uma conga, né? É, bem isso aí. E tipo, O uniforme é diferente, Ah, né? vem com, né? Ah, por favor. É. Ô, Jorge Lucas, teve uma vez que tu era, como é que é? Um árbitro entre os juízes, um juiz entre vários juízes. Tu falou lá que tu apitou um torneio lá. Ah, torneio da Júris. Ah, sim. Eu tenho brasileiro de ajúris. Esse aí é brabo. Muito Porque bom. todo mundo quer mandar, Não, todo mundo quer decidir, e né? Peraí. Tem o código a favor daí, né? A Associação de Juízes do Rio Grande do Sul, pra quem não entendeu, Sim, tá? Só magistrado. Ajures. Como é que era? Só juiz jogando, porque na verdade tem essa cultura de chamar o árbitro de Juiz, juiz, né? Mas tudo bem, a gente não gosta, né? Diga-se Não. de passar. É. Sou árbitra. Eu não né? vou me esquecer, eu tinha o Dr. Amorim, não sei se ele tá atuando ainda, mas ele jogava muito bem. Bem conhecido. O do Sim, do isso era MP, Isso. promotor. Já. Isso. E jogava muita bola, jogava super bem. E foi eu e a Aldrin apitar. Grande Eu e Aldrin. a Aldrin. Grande E Aldrin. aí tem um cara bem conhecido também, que aconteceu um fato, depois, quando a gente estiver fora do ar, eu conto pra vocês quem foi o cara. Cuspiu no rosto da Aldrin. Dentro do ministério. E tu faz o quê? A associação lá dos promotores, lá, uma coisa assim. Aham. Tu faz o quê com um cara desses? E o cara é bem conhecido também. Aí tá, João Lúcio botou nós duas e tal. E aí deu assim uma rusga assim. Desculpa te interromper. Dá um soco, mas guspe não. O USP é o mais nojento Mais no nojento. futebol, é o USP. E aí eu peguei. Eu não tenho não tenho pouco sangue nas veias, né? Aí paramos o jogo, chamei o João Lúcio, que era o coordenador, da né? arbitragem. Chamei o João Lúcio, só aconteceu isso, daí eu peguei o cara por aqui. O que tu tá pensando? Tu acha porque a gente é mulher vai fazer isso com a gente? Daí... Aí veio a doutora Amorim, não, Lili, calma. A gente vai levar ele lá pra tal lugar, a gente vai conversar com ele. Que levar ele pra tal lugar? Nada. A gente quer uma decisão. Não, aí olha só a particularidade. Aí os caras que trabalham com a lei, né, que brigam pra prender fulano, Beltrano, não tô dizendo que esse tipo Para que os outros cumpram a lei, né? Os outros, Os não outros. entre eles. E aí, não, mas O isso cara, foi... uma isso gusparada, né? Mas isso foi No rosto longe. de uma mulher. Nojento, Uma mulher. nojento. Não, isso já... E a gente trabalha com o João Lúcio. O meu padrinho da arbitragem é o João Lúcio. Foi ele que disse que eu apitava, né? O João Lúcio me acolheu quando o meu pai teve câncer. O João Lúcio me acolheu e tal. Eu tava fazendo o curso enquanto meu pai estava hospitalizado. Então, até eu sair do trabalho, ia pro curso para dar o horário da troca do nosso turno lá. Eu ia pro curso, saía do curso e ia para ficar com o pai, que a gente revezava. E o João Lúcio apareceu na minha vida nesse meio tempo aí. Só o João Lúcio é um árbitro antigo, João federação. Lúcio de Souza. Década de 80, 90. Isso, era o rei aí do... Ele era conhecido por ser um cara disciplinarmente assim, Faca na bota. acima da média. Agente penitenciário, né? SUSEP, então... Sargento Pincel. Sargento Pincel. Tinha um bigodão assim. Olha as histórias. Pô, esse aqui, se tu trouxeres ele aqui, nossa. Esse é muita resenha. Tá. Na bolinha, Não, na bolinha me Na serve. bolinha. E a minha escola era assim, ó. O João Lúcio mandava a gente pisar no pé do cara pra dar o cartão amarelo. Tu dava o cartão amarelo com o cotovelo assim nos caras. E ele mandava tu fazer isso. Eu disse, João Lúcio, tu imagina eu com meu 1,55 m,
pegar um Márcio Chagas da vida, vai dar o cartão, vai dar o cotovelo, vai pegar na barriga. Eu dizia pra ele. E era assim, a escola dele era assim, e tu tinha que... Eu disse, mas eu não posso fazer isso. Eu vou fazer isso, eu vou tomar um soco na cara. Mas isso antigamente, uma vez eu experimentei fazer isso, eu só olhei assim, não vou fazer. Eu vou abrir aqui então um segredo, o apelido dela. Qual? Faca na bota. Olha aí, olha aí. Com quem tu tá escalado hoje? Com a faca na bota. Bah, então... Não tinha, se eu tivesse alguém pra me defender comigo, eu ia em qualquer lugar. Tá. Não tinha, agora a gente já tá mais velho, né? Tem que dar uma segurada. Tá, a gente comentou sobre futebol de juiz, de promotor, o árbitro, que era agente penitenciário. A gente vai gabaritar para esse programa sair do ar, nem ao ar, de repente. Assim, ô, Jorge Lucas, não teve uma vez que tu apitou um também da brigada lá e Sim. o pessoal não curtiu muito o estilo? Ó, há júris e... Não, mas isso eu não tive culpa, cara. Olha só, vocês devem se lembrar o torneio dos oficiais da brigada. Vocês devem se lembrar do Cleverson. Claro. Né? O Cleverson até não chegou a ser um árbitro de expressão, mas no meio do futsal, na Ligafa e tal. E nós somos muito parecidos fisicamente. Mesma estatura, cabelo preto, pele morena. Qualidades diferentes. De amarelo, todo mundo fica igual, né? E jogo pegado, os coronéis ali da brigada, né? Pá, daqui a pouco um outro deu um pontapé e ele foi lá e deu um cartão amarelo e o Cleverson tinha um gestual, ele fazia um beijo assim, amarelo pra ti e te senta aqui no banco agora. E o coronel Ficou pequeno, mas bufava, né? E eu... Mas ali a gente é árbitro, né? Mas ali, né? Tá. Terminou os jogos, tudo tranquilo, daqui a pouco vem um soldado e me enganchou assim no braço, né? Tá preso. Opa, ele, o senhor tá detido. E eu, como assim? Eu não sou militar. Você tá de brincadeira, né? É pegadinha. Não, o senhor tá preso. Porque o senhor gritou com o coronel fulano de tal. Mas não fui eu, amigo. Foi ele lá. E os caras iam levar preso, cara. Aí a sorte que tava lá o Vanderlei, que tava coordenando. Antônio Vanderlei? O Jacaré? Jacaré. Aí não me salvou, senão eu ia ser preso por desacato. Essa foi a expressão que ele usou: desacato ao coronel. Então tem isso, cara. Eu já pitei jogo dessas igrejas universal. Conta pra nós. Demônio também. O demônio se instala ali, né? Se não chega a bola no bispo, enquanto o bispo não fizer o gol, não sai gol. O primeiro gol tem que ser dele. Nossa. Então é todo mundo assim, deixa ele indo. Deixa. Até ele fazer o gol. Aí fez o gol e tal, daí o jogo começa. E tem muita oração e amor no início, né? Sempre. Depois saem os carvalho ali, né? Nossa! Mas tu falavas ali, só pra voltar, né? A gente falava de apitar jogo de Playboy, pessoal. Eu apitei a CUFA aqui, em Porto Alegre. Central Única das Favelas. Central Única das Favelas. Campo da Tuca, gente. Ninguém tocou na arbitragem. O Adriano foi jogar, um veterano lá, deixou o carro aberto, super de boa, né? Final no Zequinha. Fizemos a final. Damião, quarto árbitro. O Damião eu acho que o Damião... o Márcio é um dos casos mais altos que eu conheço na arbitragem. Não, o Damião é maior que Mas o Damião é maior que tu, né? Que é uma montanha. Então, cara, a arbitragem é isso. Né? É tu que faz o ambiente. E tem que te adaptar. Né? Bastante. Tá, mais uma pra cutucar essas histórias. Jogo de criança, que daí tem que lidar com os pais. Os pais, de repente, devem ser mais chato que as crianças. Muito pior. É? Jogo de categoria de base são os piores que tem pra apitar. Por quê? Em virtude dos pais. O que vem das arquibancadas é só atrocidade. Infelizmente. Só atrocidade. E o exemplo do pai pro filho? Bate, quebra, é daí pra pior. E guri, que tá normalmente numa fase de autoafirmação e é influenciável, né? Então ele escuta muito mais a voz de comando do pai ou dos seus familiares do que o próprio técnico dele. Então, cara, a tendência de dar confusão, briga, principalmente quando tem grenais de categoria de base, cara, é um absurdo. As arquibancadas ali é o que tem de pior. É o que tem de pior. São os piores jogos. Eu optei 4 grenais profissionais. E te digo, por ter apitado muitos grenais de base, muito piores do que o grenal profissional. Muito pior.
O extra-quadra, né? O Isso aí, extra-campo. muito pior. Não os guris dentro do campo, mas o entorno. Tá? Ele já vem inflamado do vestiário, cantando música de torcida, se provocando no corredor. Sim, porque ainda não tem a coisa de eu sou um profissional. Não. Eu sou Isso parte aí. do Grêmio. Eu sou parte do Inter, Só sei lá. quer né? demonstrar que é um torcedor. Exato. E o torcedor olhando futebol, ele sempre tem meio no imaginário dele que o guri da base que tá subindo é meio que a representação dele em campo. O Sim. boleiro que já rodou 10 times, é um profissional ali, daí quando ele erra umas coisas já vira um mercenário, não sei o que lá. Mas o guri que tá subindo, ele é puro, ele é o torcedor em campo, né? Sempre meio assim. Semana passada eu trabalhei pela ASA, é uma empresa de arbitragem, Rogério Batuba? Rogério Batuba. Foi semana passada, de segunda a sexta-feira, o Gemusa. Uhum. Pra vocês terem uma ideia, era categoria de base, era mirim e infantil, sem torcida. Sem os pais dentro do ginásio. Tu vê só. Foi uma Em maravilha. São Paulo, se eu não me engano, Maravilha. não quero falar bobagem, mas as categorias até o sub-15 Sem proibido que tenham pais nas arquibancadas. Mas daí não pode torcida visitante, mas não pode. Pô, Os pais. também, o mau comportamento também tá acabando o futebol. né? A gente trabalha numa competição, a Copa Sortica, vocês já devem ter ouvido falar, onde o Jorge, que é o criador da Copa, ele estabeleceu regras em relação à torcida. Então, assim, claro, a torcida é emotiva, é passional, né? Mas tem um limite. Se a torcida passar daquele limite para o jogo, o treinador da equipe, né, identificado, tem que ir lá e conversar com os pais. Ó, calma aí, senão a gente vai perder os pontos. E perde os pontos mesmo. Sim. Então tem que chegar nesse nível, Mas aí, infelizmente. o futsal, se tu analisar, se a gente for bem direto com regras e normativas, isso tem. Se tu estiver dentro de um ginásio de futsal Uhum. e tu estiver acima do normal ali, qualquer um Pede lá, pra se o retirar, delegado tem o direito de ir lá e te tirar do ginásio. Foi bom tu tocar nisso aí. Ponto. Por quê? A partir do que a Lili está trazendo aqui, em 2019 houve uma modificação na FIFA no Código Disciplinar. Então a FIFA, ela transferiu toda a responsabilidade para os árbitros em casos de racismo na Europa. Boa. Tá? Só antes, Márcio, é bom a gente falar disso, porque ultimamente, volta e meia, infelizmente, a gente tá sempre falando, no geral, né, do Vini Júnior. Acredito que hoje é o melhor jogador que a gente tem, sei lá, ele, o Neymar, mas acho que no momento é ele. E todo momento, Vini Júnior, atacante do Real Madrid, tá sofrendo insultos racistas lá na Espanha. Diga aí. Bom, e aí o que acontece em 2019? Em setembro de 2019, a FIFA lança esse código disciplinar, né, transferindo a responsabilidade para os árbitros. E aí eu pergunto para vocês que estão na mesa, vocês já viram algum árbitro preto apitar na Europa? Acompanho ali, não Nem tem. assistente. Pois é, Nem assistente. quem é que vai fazer esse combate? Sim. Ninguém. E as 3 etapas para que os árbitros tomem uma providência é paralisar no primeiro momento, no segundo momento, se continuar, parar o jogo e pedir para os representantes do estádio emitirem, através dos alto-falantes, uma mensagem para parar, e no terceiro momento encerrar a partida. É uma outra pergunta. Vocês acham que o árbitro vai ter coragem de ir contra uma transmissão, contra os Anunciantes. patrocínios, contra os torcedores, contra a equipe local, que daqui a pouco o adversário é que está acontecendo Contra os apostadores. contra os apostadores? Não vão. Então a FIFA simplesmente ela lava as mãos, perfeito. e tira dela toda e qualquer responsabilidade do que vem acontecendo, e não é dos últimos 5, 10 anos. Sempre aconteceu, só que de uma maneira furiosa nos últimos 5, 10 anos. E quando os jogadores se manifestam contrários, né, e reclamam da arbitragem, que querem uma providência, normalmente eles são advertidos cartão amarelo ou até mesmo expulso, como aconteceu com o Tyson lá na época que ele jogava no CSKA. Então, tipo assim, cara, não tem nada que impeça, né? Não era o da Ucrânia? Ele tava no CSKA. O laranja da Ucrânia, não era o laranja aquele da Ucrânia? Era o Laranja com Shakhtar preto. Shakhtar Donetsk, isso aí. Então não há nenhum compromisso da FIFA
A CBF está tentando implementar algumas coisas, mas também não tem o aval das equipes. Tem muita equipe que não é favorável às punições, porque pensa que tem outras alternativas. Mas, no meu entendimento, enquanto não pesar, e não é só pesar no bolso, porque o pesar no bolso até é rentável para a federação, é rentável para a CBF, porque vai vir para o cofre. Sim. Das próprias federações e da própria CBF, porque esse dinheiro não vai ser destinado para uma ONG ou para entidades que fazem trabalhos antirracistas. Muito pelo contrário, quem vai se beneficiar são as próprias entidades que comandam o futebol. Então, vão ganhar dinheiro com racismo. Ganhar dinheiro com racismo. É complicado. Então, não há nenhum tipo de compromisso, porque não tem pessoas, no meu entendimento, que sejam sérias, que realmente comprem essa pauta. E é por isso que o Vinícius Júnior, se eu fosse ele, óbvio que eu falo de uma maneira utópica, se eu fosse ele, cara, juntava as malas dele, ó, vem pro Brasil. Mas cara, é que tá demais, né, Márcio? Tá então, demais, não, a perseguição com ele lá é um negócio absurdo. É que beira a humilhação, né? Total. Beira a humilhação. E ele é um cara, já foi campeão mundial de clubes, né? Falta um título com a seleção brasileira. Já foi Então, tipo Champions assim, também, gol em final até, né? Então, cara, o que tu quer continuar aí, correr o risco que aconteça uma tragédia? É, Né, tudo pra se tornar tá se um encaminhando a isso. Pra se tornar um mártir? Não, cara, tu é muito novo, volta pro Brasil. No Brasil, o mínimo que ele vai ganhar em qualquer clube aí aqui no futebol brasileiro, 2 milhas por mês. 2 milhas. No mínimo. Do nível dele top, é isso aí. É isso aí. E depois vão entrar as casas de aposta e vão pagar mais ainda. E que eu ia te dizer, Márcio, como é que tu acha que daria pra mudar esse protocolo, assim, alguma coisa que a gente conseguisse avançar nisso, assim, porque essa questão de árbitros presos na Europa, pode até conseguir, mas vai conseguir alguns, né? Porque a maioria da população europeia é branca. Né? Mas tem muito imigrante também. Não, né? com certeza. Eu trouxe isso em virtude disso. Porque, cara, como uma seleção francesa de 26 jogadores, que foi a última Copa que eles podiam levar, mas na Copa anterior de 2018, que eles foram campeões, dos 23 jogadores que eles foram, 18 eram de filhos de imigrantes africanos. Então, tipo assim, tem muito imigrante africano dentro do continente europeu. Sim. Mas esses imigrantes africanos, eles não chegam na condição de comandantes. E a arbitragem é uma posição de comando. Claro. Eles ficam sempre numa posição de subserviência. O que a gente falou aqui foi comandados. isso, né? Exatamente. Rolos e rolos em função de exercer comando, né? Mas não vamos longe, né? A gente tá falando da Europa. Não, mas vamos falar aqui, Márcio. Tu sofreste o quanto com isso? Fui o último a apitar, até que esse ano colocaram, depois de 9 anos, um árbitro negro a apitar o Campeonato Gaúcho novamente, que foi o Wagner Echeverria, no desse ano, um rapaz de Livramento. Então, depois de 9 anos, os caras tiveram, né, a coragem de colocar novamente um árbitro negro a apitar, porque a represália que deveria acontecer comigo acabou não acontecendo porque eu saí. Perfeito. Então os caras limaram outros árbitros negros que tinham promissores. Tinham o Lucas Mateus, que era um menino preto, bombeiro, um potencial tremendo, fazia um teste físico absurdo. O cara passou 4 anos sem subir de letra. E aí chegou um determinado momento que, cara, vou desistir. Larga. Vou desistir. Sabe? Todo mundo que estava atrás de mim começou a passar. O cara desistiu, não apita mais. Então, a própria federação, ela tem esses... Ela é excludente. Sim. Os cursos de federação são caríssimos, não são cursos acessíveis para que seja uma arbitragem popular. Então... Todo o processo ele é engessado para que não haja essa modificação. Não existe bolsa para árbitro. Em contrapartida, quando a gente vai para o amador, é uma inversão total. Porque 90% dos... Não, vamos botar 90%. 80% dos árbitros da várzea são pretos. Vamos lá. Vera Verão, Pazini, Pelé, os Machadinhos, todos negros. Ao contrário, e da excelente árbitros, né? Sim, um nível assim... Respeitadíssimos, sim. Né? Respeitadíssimos. Uma inversão total. Bem... Essa chave aí foi muito boa. Meu povo, então a gente se encaminhando pro final... Só colocar a última, que a gente falou das crianças. Futebol infantil a gente não tem ainda no campeonatos bancários. Mas a gente tem os veteranos. Então, assim,
Como é que é o futebol dos veteranos? Vocês disseram que os veteranos começam a jogar com a boca. Joga com a boca. Fazer o encerramento e depois eu fecho aqui esse nosso programa sensacional. Como é que são esses veteranos aí? Olha, eu tenho, assim, experiência ali, Geraldo Santana, né? Quem já não apitou no Geraldo Santana ali, é veterano direto. Os caras cansam e começam a jogar com a boca. Aí tu tens que ter paciência, né? Benevolência. Mas a gente pode até pegar o gancho do Márcio também, que tem muito veterano que corre mais que guri, né? Ah, sim, não Eu- tem as exceções, né? Eu fui a Portão sexta passada, retrasada, fazer... Te receberam com festa lá. Ah, tô sabendo. Quem te segue nas redes sociais, Coisa mais entrevista querida, Márcio pra aham. rádio e tudo. Legal, porque eu fui a legal. primeira mulher a apitar lá, né? Há 6 anos atrás. Eu fui a primeira mulher lá a fazer uma final, juntamente com o Mo, que a gente esqueceu de falar, que é o outro árbitro sim. preto, né? Sim. Juntamente com o Mo. Então eu cheguei lá, fui super bem recebida pro pessoal de lá, e eles lembraram, que bom que eles lembraram, né? Uhum. E era veterano. Sim. Aí tava Chico Branco, Olha aí. tava Vefo, tava toda a nata do futsal da antiga, que estão jogando veterano, que estão correndo mais que os guri, tocaram 6-0 e só jogaram. Sim. Fazem a bola correr. Eles já não correm Diferente, tanto. é né? diferente. Mas é que é um veterano diferente, assim, diferenciado, sabe? Uhum. Tecnicamente. Claro. Porque a maioria do veterano é isso, é o cara gordinho. Ah, nem sempre. Mas o salão ou 7? Futsal. Futsal. Mas eu acho que o nível de educação do futsal é muito maior do que no campo. Mas, Márcio, a gente andou tendo uma queda aí, infelizmente. Esse momento político do Brasil, Acirrou demais. demais. Até a no ponto- futebol chegou, né? De nós, cara, fazia muitos anos que não se tinha notícias de registro de agressões. E isso virou uma prática, entendeu? De tu ir para um ginásio e não saber se tu ia conseguir sair dali sem ser agredido. A ponto de se fez uma paralisação, né? Sim. A Liliane, não Eu sei se, encabecei. né? Por favor, eu acho importante registrar Futebol isso. 7, o ano retrasado, ano passado, a gente fez lá na Futipark um movimento onde foi criada a Liga do Futebol 7, né? Foi eu acho que não me lembro a quantidade de árbitros que fizeram uma paralisação, né? Até naquele final de semana não houve jogo e tal, mas isso, como é que eu vou te explicar? Não teve manda, né? não teve sequência. Porque na outra semana outros já se colocam no lugar para apitar. Exato. Sim. E não só isso também, né? Tu vai lá jogar tua bola, tu me agride. Aí tá, tem a federação, tem a Liga Canoense, tem a Liga da Cobol. Ele não tem joga a ali, Liga- mas vai jogar lá. Aí todas essas ligas se uniram junto com uma liga só. E aí eu criei outra federação, mas tá, aqui na minha federação tu pode jogar. Uhum. Entendeu? Então as coisas não andam. Não, e hoje é mais do que agressão, né? É daqui a pouco eu tô com uma arma ali dentro do meu carro. eu já vou tem ali, mais já te isso ameaço. ainda. Tem mais isso. Sim. E essa sensação de insegurança, ela é geral. Ela é Não, geral. acho que não só a insegurança, eu acho que a agressividade, a educação, as pessoas estão sem intolerância Sim. nenhuma, sem limite. Eu acho que é a grande, assim, vai falar com alguém, se tu esbarra em alguém na rua, tu pede desculpa, o cara já não vai querer aceitar tua desculpa, já vai querer saber, por que tu me esbarrou? Sim. Não tem mais isso, o desculpa, me desculpa, não vi, ou... Não tem mais isso, tá? Aquela falta de educação no trânsito reflete lá dentro da quadra. Porque são as mesmas pessoas, Claro que sim. né? Então, tá, assim, tomara, né, Márcio e Lili, que isso dê uma reviravolta. Mas, assim, em algumas praças, a gente tem conversado com colegas, não se vai mais lá. Se perde a taxa, a gente sabe quanto é importante a taxa para o árbitro, né? É a sobrevivência, mas está assim, Márcio, infelizmente. Não tinha a dimensão de que Sim. tivesse piorado tanto assim. Piorou. o negócio. Mais do que tu possa imaginar. Bem mais, assim, bem... pergunta assim, tu quer ir em tal lugar? Ah, mas com quem eu vou? Ah, não, com essa pessoa eu não vou. Ou, nessa praça eu não vou mais. Então tá nesse nível, assim, bem assim. Tá certo, então. Tema difícil, hein? Tema bem complicado. Lembrando que na nossa Copa sempre tem segurança. Quem quiser verdade. São causar pessoas causar estudadas. tumulto não vai conseguir, porque
ali, assim, o que o árbitro apitou é aquilo ali e não tem muita história, não. Queria agradecer mais uma vez, programa legal aqui, longo pra caramba, depois a gente vai fazer uns cortes aí, porque teve muita história bacana. Agradecer Márcio Chagas aqui, nosso ex-árbitro de futebol, ativista antirracismo, 5 vezes eleito melhor árbitro do Gauchão. Lili Gonçalves, árbitra de futebol também. Aqui nosso prata da casa, bancário do Bradesco, diretor do Sind Bancários, também árbitro, Jorge Lucas. Eu vou só repetir o merchan, daí depois vou chamar aqui a nossa equipe para fechar. Vamos falar mais uma vez. Copa Sind Bancários de Futebol 7. As inscrições estão abertas. Até 15 de maio, bancárias e bancários sindicalizados podem se inscrever no Livre, no Feminino e no Master, dos veteranos que a gente estava falando agora há pouco. As inscrições estão abertas até 15 de maio. Copa Sind Bancários de Futebol 7, organizada pela Diretoria de Esportes. Bancárias e bancários sindicalizados podem se inscrever no Livre, no Feminino e no Master, que começa a partir de 40 anos. Início da competição previsto para 27 de maio. Para se inscrever, preencha o formulário que vai estar no link aqui também da descrição deste vídeo, nome da equipe, nome completo, CPF dos jogadores e contato do representante. As dúvidas podem ser esclarecidas com o diretor Gerson Reis, o Gordo, pelo telefone 519-9189-9433, 519-9189-9433, ou pelo e-mail gersonreis@sindbancarios.org.br. Aqui na apresentação fui eu, Caio Venâncio, mas ninguém faz nada sozinho. Na técnica a gente teve a Fernanda Hartmann, na coordenação a Aline Adolfs e o diretor de comunicação é o Junei Nunes. Agradecer mais uma vez aos nossos convidados e até a próxima mini temporada Futebol do E Agora, hein? Valeu!